Oi pessoal, travou, parou, acabou, ficou tudo preto aí e vamos retomar. Vamos ver se agora dá certo e desse jeito. Pessoal, fica à vontade para pedir temas do CPC, pelo amor de Deus, eu não vou poder abordar o tema. E depois do meu trabalho aqui no escritório, aqui no Instituto, eu tenho o maior prazer de vir aqui conversar com vocês. Podem não só escreverem aí, mas mandem e-mail aqui para o portal IED, os contatos estão ali, mandem pelo Facebook, bem, tem 1000 formas de comunicação. Nós estamos falando da empenhorabilidade, os vencimentos. Vencimento é de funcionário público que recebe, a gente não chama salário, chama vencimento. Os subsídios, subsídio é de agente de poder, é o presidente da República, os ministros, os juízes recebem subsídio, os soldos de militares, os salários tem relação de emprego, remuneração é um salário mais encorpado, digamos, envolvendo hora extra, envolvendo tudo isso, proventos de aposentadoria, chama provento, não chama salário. Eu estou chamando isso tudo de salário, as pensões que todos sabem. E assim, o pecúlio, o que é pecúlio? Pecúlio é uma aplicação, ou essa poupança programada, isso é o pecúlio, programado para utilização depois de um determinado tempo ou idade. Montepio também é empenhorável, isso é um benefício instituído, de regra a favor do terceiro. Eu instituo um Montepio, também é essas poupanças programadas, chama-se Montepio, a favor do terceiro para receber depois da morte do instituidor. Eu não é o caso porque eu sou imortal, mas você institui aí um Montepio para o seu filho, para o neto, para quem quiser. Essas quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinado ao sustento do devedor ou de sua família. Isso é chamado de pensas, né, pessoal? Essas verbas todas são empenhoráveis, né? E aí, e as exceções? Interessa muito para nós essas exceções no que respeita à penhora das verbas mencionadas no inciso 4, que nós chamamos de salário, no sentido lato, e a poupança. Elas são empenhoráveis. Como é que fica isso? A leitura que se faz, porque o parágrafo 2º, que exclui essas verbas da empenhorabilidade, ou seja, o parágrafo 2º do 833, que torna essas verbas penhoráveis, ele é meio confuso, você vai ver aí. Vamos ver como é que fica isso. Prestação alimentícia de qualquer origem, seja decorrente de parentesco ou aquela prestação alimentícia fixada em ação de indenização por ato ilícito. Pessoal, pode penhorar à vontade. Penhora salário, penhora soldo, penhora-se tudo, penhora poupança de qualquer valor. Penhora-se. Não tem limite, é em nome da dignidade da pessoa humana, tudo isso. E como é que fica a poupança? Para essas são penhoráveis, não tem limitação. E para as outras prestações, e isso agora é novidade, para as outras prestações, comprou o carro e não pagou, você que deve o supermercado da esquina, o danado fez compra, pode penhorar o quê? Pessoal, vai poder penhorar os salários. Um salário não era absolutamente impenhorável? Sim, mas o novo CPC relativizou essa impenhorabilidade. A partir da entrada em vigor do novo CPC, vai poder penhorar salários desses tubarões que ganham mais de 50 salários mínimos, 40 e poucos mil reais. Acima daquilo, pode penhorar. Para pagar o quê? Para pagar outras prestações, porque alimentícia pode penhorar salário de um salário mínimo. Eu estou falando salário num sentido lato, desse jeito. E o que pode penhorar em termos de poupança? Está lá, feito depósito em poupança, qualquer aplicação, nós vamos ver aí para frente. Você pode penhorar acima de 40 salários mínimos. Para a prestação alimentícia, de qualquer origem, não tem limite. Para outras prestações, há este limite. Essa questão dos 50 salários mínimos, isso é novidade, dessa forma. Pessoal, eu adianto aqui um julgado do STJ, é um julgado que foi editado na vigência do CPC de 73.
que em breve será passado. O que ele fez com relação a essa poupança? Essa parte constava do CPC de 73. O que é novidade é essa história do salário, poder penhorar salário acima de 50 salários mínimos. O STJ falou que não é só poupança não, é poupança, mas qualquer aplicação financeira. Você achou por bem, por um interesse seu, em vez de pôr na poupança, você pegou o dinheiro que veio lá do seu salário, etc., pouco importa, e colocou numa aplicação financeira. É para, ou visa sim alguma necessidade urgente, premente, em que não foi previsto uma questão de saúde, até 40 salários mínimos é impenhorável. O STJ estendeu essa interpretação. Eu acho que isso vai prevalecer no novo código. Aquela lei 11.382, ela já previa a questão do salário. Vou voltando agora no salário. Ela previa 11.382, essa que alterou o processo de execução em 2006. Ela alterou e passou a prever a penhora de salários, mas era uma coisa mais incisiva. Acima de 20 salários mínimos podia penhorar, para pegar essas pessoas que têm um bom salário e não paga. Também essa lei 11.382 previa a penhora de bem de família de valor altíssimo, acima de 1.000 salários mínimos. 1.000 salários mínimos, o que é que dá isso? 800 e poucos mil reais. Então, se a gente tinha uma casa no Lago Sul, caríssima, vendia a casa por 30 milhões de reais, pegava 800 mil, falava, está aqui, o senhor vai ser feliz, compra o seu imóvel, mas o senhor vai pagar o devedor. Mas no Brasil tem um péssimo veso, passa a mão na cabeça dos maus pagadores. Eu não quero pensar mal aqui dos nossos legisladores, absolutamente. Mas se eu não tivesse os legisladores brasileiros em altíssima conta, eu pensaria que eles são mal pagadores. Pensaria mais que mal pagador é o presidente ou a presidenta da República, porque essa lei 11.382, neste particular, a penhora dos 20 salários mínimos, acima de 20 salários mínimos de salário, e também o bem de família poderia ser penhorável até 1.000 salários mínimos, e o resguardo, que é a dignidade da pessoa humana, o resto devolve. Isso foi vetado. Se eu não tivesse a nossa presidenta, o presidente que vetou a 11.382, que é o Dom Luiz Inácio Lula da Silva, se eu não tivesse a certeza que são pessoas de bem, pagadoras, cumpridoras dos seus deveres, pessoas incorruptíveis, eles e a família toda, os filhos, Lulinha, etc., todo mundo muito sério, eu ia falar, é porque não querem pagar, é porque estão com medo. Mas agora mudou, agora veio no novo CPC, permite a penhora de bem de família? Não, a pessoa que tem uma casa no Lago Sul, essas pessoas corretíssimas, essas pessoas inteligentíssimas, aquele senhor, não me lembro o nome dele não, ele é um senador lá por Alagoas, ele tem uma casa, chama Casa da Dinda, aquilo é impenhorável, pessoal, porque ali mora o casal. Aqueles carros não, aqueles podem penhorar. Tem Ferrari, Lamborghini, encontraram lá na Operação Lava Jato, mas a residência não pode, porque não veio isso no Código de Processo Civil, no novo Código. Foi vetado lá para trás e deixaram, falou, não vamos mexer com a nossa turma aqui, é claro. Agora os salários vão poder penhorar, salários acima de 50 salários mínimos. Vê que o diabo agora veio bem mais brando, né? As coisas mudaram muito dessa forma. Muito bem, pessoal, e aí eu gostaria aqui de fazer uma abordagem da jurisprudência. E a jurisprudência que vinha sendo adotada pelo STJ, é que motivou na comissão lá do Senado, e depois alguns aspectos desse foram discutidos também na Câmara. Essa questão da penhorabilidade mesmo do salário não foi na Câmara, foi na segunda etapa do Senado, e vem da jurisprudência do STJ. Eu me permito aqui ler para vocês alguns aspectos neste particular. Tem aqui um julgado
que ele serviu muito de norte lá na comissão. É um julgado da ministra Nancy Andrighi como relator, é um RESP, né? É o RESP 1.330.567 do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte, um trecho só para não ficar enfadonho: não é razoável, como regra, admitir que verbas alimentares não utilizadas no período para a própria subsistência sejam transformadas em aplicações ou investimentos financeiros e continue a gozar do benefício da impenhorabilidade. E ela prossegue, é muito precisa aqui, até porque, em geral, grande parte do capital acumulado pelas pessoas é fruto do seu próprio trabalho. Está querendo dizer com isso o seguinte: salário é o que você ganha no mês. Se sobrou, se o cara é pão duro, ele ganha 5 salários mínimos, ele economiza 4 e vai pondo ali na poupança, aquilo pode ser penhorado. Depois dos 40 salários mínimos pode ser penhorado. Então os munhecas aí dá um jeito de gastar, ir para farra, porque não vai adiantar não. Perde essa característica de salário. Tem um outro julgado aqui, esse é a relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, fala assim: é cabível afirmar que a remuneração a que se refere esse inciso é o 833, inciso 4, era o 649.4 lá do CPC de 73, agora é o 833. É cabível afirmar que a remuneração a que se refere esse inciso é a última parcela percebida pelo devedor, perdendo a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a natureza de impenhorável. Dessa forma, está permitindo que os honorários advocatícios também são impenhoráveis, absolutamente impenhorável. A jurisprudência relativiza. Acho que essa orientação jurisprudencial vai prosseguir. Não tem razão para mudá-la, porque não mudou a fatispécie, não mudou a base jurídica. Fala, excepcionalmente é possível penhorar parte dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, quando a verba devida ao advogado ultrapassar o razoável para o seu sustento e da sua família. Hoje eu sou advogado, eu até lamento, mas essa é a interpretação. E não é incomum encontrar honorários altíssimos. Eu tenho um conhecido que recebeu 150 milhões de reais de honorário. Estou esperando muito receber uns honorários assim, agora que eu sou advogado, que eu irei para as Ilhas Maldivas, você sabe disso, e nunca mais aparecerei aqui no Amo Direito, aí a equipe toda do Mark, embora eu amo vocês, viu, de paixão, mas é isso. Ainda sobre a impenhorabilidade, o que nós podemos falar? Isso agora eu cito aqui o meu amigo Luiz Delori, me motivou até a falar sobre esse tema. Eu vi um artigo dele na Jus Brasil, sempre muito bem escrito, que o Delori escreve, um professor conceituadíssimo, renomado, advogado da Caixa Econômica Federal, e ele escreve aí sobre esse piso dos 50 salários mínimos. Alguns questionamentos que haverá. Isso será valor bruto ou valor líquido? E o Delori fala, deve ser valor bruto. Por quê? Por causa da realidade brasileira, esse salário é altíssimo, pelo amor de Deus. Na verdade, é um elevado valor, deve ser o bruto, mas nós não sabemos, eu não tenho bola de cristal, eu concordo com o Delori nesse particular. E uma indagação, e se houver desconto de verba alimentícia, pense num jogador de futebol, que até agora foi para o lado político, ele está lá em Brasília, é senador, pense se ele ganhar, por exemplo, 60 salários mínimos de salário, de subsídio lá, né? 60 salários mínimos de subsídio, mas se ele tiver que pagar 40 de pensão alimentícia, considera os 60, então acima de 50 é penhorado, penhora-se 10, ou se penhora 10 fica 50, aí já tem 40 de pensão alimentícia para a prole, para a meninada. Como é que fica? Porque esse pessoal é danado, quem é jogador de futebol então eles põem o negócio deles em tudo quanto é lugar e vai arrumando menino por aí afora, é um inferno esse negócio. E aí ele fica com pouco ou com quase nada desse jeito, né? Eu não sei, o Delori também pensa isso, que deve ser descontado da pensão alimentícia. E uma série de indagações, pessoal, se vocês tiverem alguma notícia, o 13º, a participação no lucro, isso vai incorporar ou não vai, vencimento extraordinário, todas essas questões.
Tem uma aqui abordada no artigo do Delore, que eu faço questão, de certa forma nós já abordamos em outra oportunidade. Como é que vai ficar essa questão do limite? E isso tem a ver com direito intertemporal. Vou falar isso aqui e nós vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje. A execução está suspensa. É a execução de um figurão lá de Brasília, não encontrou bem, porque achou a Lamborghini, encontrou a Ferrari, encontrou tudo, mas aquilo não está no nome dele, está no nome de Laranja. A casa, não, a casa é bem de família, ela vale 30 milhões, mas não tem como penhorar. E salário? Não, salário agora vai poder penhorar, mas a execução está suspensa porque ele só tem o salário dele, o subsídio. O subsídio é bem superior a 50 salário mínimo, juntando tudo, ajuda de custo, vamos somar aquilo tudo, suponhamos que dê lá 100 salários mínimos, dá 80 mil reais por mês, vamos entregar 50 mil para ele viver dignamente, quanta dignidade, desse jeito, e sobra 30 para pagar os devedores, dessa forma. Peraí, mas essa execução, ela foi proposta em 73, no Código de 73, sob a vigência do Código de 73, como é que fica agora? Pessoal, me responda aí, pode responder, pode escrever para mim, eu espero. Pode ou não pode penhorar os subsídios deste senador? Parte, o que ultrapassa 50 salário mínimo, pode ou não? E se pode, por quê? Bem, artigo 1046 do novo CPC. Ao entrar em vigor este código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes. E acrescenta aqui ao Alpide Donizete e os outros juristas deste país, respeitados os atos jurídicos perfeitos, se praticou um ato segundo uma lei da época, então não pode mais desfazê-lo dessa forma. Mas o ato não foi praticado, o ato processual chamado penhora, este não foi praticado. Pode praticar? Sim, porque a lei nova, me refiro ao novo código, apanha os processos em curso. Os atos praticados segundo a regra revogada, o Código 73, são intangíveis. Agora, os novos atos, não foi feita a penhora, está suspenso, não ocorreu a pressão, vamos fazer a penhora, segundo as leis de agora. E aí poderá, então, penhorar desta forma. É assim, pessoal, bacana, esta é a palhinha de hoje e eu peço a vocês, se gostarem do assunto ou se gostaram, sugiram outros temas, um grande abraço para vocês.